A vida tem momentos em que nos sentimos sozinhos, carregando dores que ninguém vê. A doença, a ansiedade, o medo do futuro, tudo parece um peso insuportável. Mas e se eu te dissesse que há alguém capaz de interceder por você, de levar suas dores diretamente a Deus? Hoje você conhecerá a história de Santa Catarina de Sena, uma mulher que desafiou reis e papas, curou enfermos, trouxe milagres incontáveis e teve visões de Cristo desde a infância. Uma santa que, mesmo sem nunca aprender a ler ou escrever direito, se tornou uma das maiores doutoras da Igreja. Mas antes de falarmos da sua história, quero te convidar para algo muito especial. Se você está enfrentando uma dor que parece sem solução, se há alguém que você ama sofrendo por uma enfermidade, se você sente que precisa de uma intervenção divina, então essa oração é para você. Vamos juntos elevar nossos pedidos a Deus através da intercessão de Santa Catarina de Sena. Vamos unir nossas vozes, pois onde há fé há milagres. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Acredite. Hoje pode ser o dia da sua graça. Repita comigo. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Agora, vamos fazer juntos a poderosa oração de Santa Catarina de Sena. Coloque a mão no seu coração. Se você puder, fale em voz alta. Sinta cada palavra dessa oração tocar sua alma. Ó gloriosa Santa Catarina de Sena, filha dileta de Deus, tu que foste chamada desde a infância para uma missão de amor e entrega, intercede por nós diante do Senhor, para que possamos ser dignos de sua graça. Santa Catarina, que curaste os enfermos com tuas palavras e tuas mãos, que enfrentaste os poderosos sem medo e que com tua fé inabalável trouxeste unidade à Igreja, rogai por nós. Peço-te com humildade que intercedas pela minha vida. Olha para minhas dores e minhas angústias, dá-me força para enfrentar os desafios e que pela tua intercessão eu receba o auxílio divino que tanto necessito. Santa Catarina, amante da verdade, que minha fé não vacile e que eu possa seguir teus passos, vivendo uma vida de entrega e amor a Deus. Amém. Agora, quero que você me diga, para quem você dedicou essa oração? Se há alguém que você ama precisando de um milagre, deixe o nome dele nos comentários. Santa Catarina intercede por todos aqueles que clamam com fé. E de onde você está nos assistindo? Escreva o nome da sua cidade e compartilhe sua intenção nos comentários. Vamos criar uma corrente de oração poderosa. Muitos não sabem, mas Santa Catarina de Sena não era uma freira. Mesmo tendo se consagrado inteiramente a Deus, ela viveu fora dos conventos, pregando, servindo os doentes e desafiando os poderosos. E, por sua fé inabalável, milagres começaram a acontecer. Um dos primeiros milagres registrados foi sua cura mística. Desde pequena, Catarina sofria com jejuns severos e visões que a deixavam debilitada. Muitos achavam que ela estava à beira da morte. Mas em um certo dia, Cristo apareceu a ela e tocou seu corpo. No dia seguinte, ela estava completamente curada. Mas não foi apenas isso. Catarina curava os doentes com suas mãos. Muitos a procuravam para receber orações, e relatos dizem que pessoas com feridas incuráveis eram restauradas diante dos olhos de todos. E não foram só milagres físicos. Catarina também teve visões místicas de Cristo e da Virgem Maria. A mais conhecida aconteceu quando ela tinha apenas 6 anos. Enquanto caminhava com seu irmão, ela olhou para o céu e viu Jesus vestido de ouro, sentado no trono celeste. A partir daquele dia, toda a sua vida foi transformada. Santa Catarina não foi uma santa qualquer. Ela foi reconhecida como doutora da Igreja, um título que pouquíssimas pessoas receberam. Mas você sabe o que levou a Igreja a reconhecê-la como santa? Primeiro, seus milagres eram incontáveis. Pessoas voltavam a andar, eram curadas de doenças incuráveis e até mesmo almas atormentadas encontravam paz através de suas palavras. Além disso, ela teve um papel fundamental na história do cristianismo. Em um tempo de crise para a Igreja, Catarina escreveu cartas ao Papa, aconselhando-o e até convencendo-o a retornar a Roma,
quando a sede da igreja estava em Avignon, na França. Ela faleceu aos 33 anos, no dia 29 de abril de 1380. Mas seu legado jamais foi esquecido. Em 1461, o Papa Pio II canonizou Santa Catarina de Sena por causa de seus milagres e sua dedicação à fé. Mais tarde, em 1970, o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja, um título dado apenas àqueles que contribuíram profundamente para a teologia e espiritualidade cristã. Hoje, Santa Catarina de Sena é padroeira da Itália e da Europa, ao lado de São Francisco de Assis. Agora que você conhece sua história, seus milagres e sua missão na Terra, quero te revelar algo especial. Santa Catarina de Sena ainda pode interceder por você. Sim, assim como ela curou os enfermos e ajudou a Igreja em momentos de crise, ela também pode agir em sua vida. Se você precisa de um milagre, de uma cura ou de uma resposta de Deus, faça o seguinte: ore com fé todos os dias pedindo a intercessão de Santa Catarina de Sena. Escreva seu pedido nos comentários. Juntos, formaremos uma corrente de oração poderosa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa graça. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você sempre encontrará histórias de fé, milagres e inspiração para a sua vida espiritual. Que Santa Catarina de Sena interceda por você e por todos aqueles que precisam de um milagre. Agora me conte, por quem devemos orar hoje? Escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Que Deus te abençoe. Você já sentiu um chamado dentro de si? Aquela voz silenciosa que insiste, mesmo quando você tenta ignorá-la? Para Santa Catarina de Sena, esse chamado foi forte o suficiente para mudar sua vida para sempre. Desde muito jovem, Catarina sabia que não era como as outras meninas de sua época. Enquanto suas irmãs sonhavam com casamentos arranjados e uma vida dentro das tradições da sociedade medieval, ela sentia um desejo inexplicável de se entregar totalmente a Deus. Mas sua família não entendia. Seu pai queria que ela seguisse um caminho tradicional, que se casasse e tivesse filhos, como era esperado de todas as mulheres da época. Mas Catarina já havia feito sua escolha e não voltaria atrás. Aos 7 anos, diante de uma cruz, ela fez um voto secreto. Seria esposa de Cristo, e foi então que tudo começou. Mas você consegue imaginar o peso dessa decisão? Em uma época onde mulheres não tinham voz, ela ousou desafiar tudo o que era imposto a ela. O que será que a fez continuar? Se há uma coisa que todos nós enfrentamos ao seguir um chamado, é a resistência de quem está ao nosso redor. Como a Catarina, não foi diferente. Ao saber que sua filha não queria se casar, sua mãe e seu pai ficaram furiosos. Eles acreditavam que era apenas um capricho passageiro e tentaram dobrá-la de todas as formas. Ela foi obrigada a realizar tarefas pesadas, trabalhar dobrado em casa e até foi isolada de tudo que pudesse alimentar sua espiritualidade. Mas nada a fazia mudar de ideia. Então seus pais decidiram usar a última arma: pressioná-la para aceitar um casamento forçado. Mas Catarina tinha algo que ninguém podia tirar dela: sua fé. Foi nesse momento que ela decidiu fazer algo radical. Em um ato de extrema devoção, cortou seus próprios cabelos, tentando destruir sua beleza para que ninguém quisesse casar com ela. Esse gesto chocou a família. Eles perceberam que não importava o que fizessem. O chamado de Catarina era mais forte do que qualquer imposição. Você já passou por algo assim? Já sentiu que ninguém ao seu redor entendia o que Deus estava fazendo em sua vida? Se sim, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar juntos. Porque a história de Catarina nos ensina que quando Deus nos chama, nada pode nos desviar do caminho. Muitas pessoas duvidam da existência do divino até vivenciarem algo que desafia qualquer explicação humana. E foi exatamente isso que aconteceu com Catarina. Aos 16 anos, após anos de resistência da família, ela finalmente pôde entrar na Ordem Terceira Dominicana, uma fraternidade onde poderia viver uma vida religiosa sem precisar ser freira de clausura. Foi nesse período que começaram as visões que mudariam sua vida para sempre. Catarina via e conversava com Jesus Cristo, com os santos,
e até com a Virgem Maria. E foi em uma dessas experiências que aconteceu algo extraordinário. Ela recebeu um anel invisível de casamento diretamente das mãos de Cristo. Isso mesmo. Catarina relatou que, durante uma de suas visões, Cristo a tomou como sua esposa, colocando um anel espiritual em seu dedo. Para muitos isso parecia loucura, mas Catarina não precisava provar nada para ninguém. Ela agora estava totalmente entregue a Deus e nada poderia tirá-la desse caminho. E você? Já sentiu a presença de Deus na sua vida? Já teve aquela certeza no coração de que algo muito maior está cuidando de você? Se sim, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém hoje. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele também dá sinais de sua presença. E no caso de Catarina, os sinais eram inegáveis. Ela começou a realizar curas milagrosas. Pessoas enfermas iam até ela e, após suas orações, ficavam curadas de doenças incuráveis. Um dos casos mais conhecidos foi de um homem que estava à beira da morte. Médicos já tinham desistido dele, sua família já se preparava para o pior. Mas quando Catarina se ajoelhou ao lado de sua cama e orou, algo surpreendente aconteceu. Naquela mesma noite, o homem abriu os olhos e se levantou, completamente curado. A notícia se espalhou. Pessoas vinham de todas as partes buscando sua ajuda, sua orientação e, principalmente, sua intercessão. Mas junto com os milagres vieram também as críticas. Muitos não acreditavam que uma mulher tão jovem poderia ter dons tão extraordinários. Chamavam-na de impostora, de herege, de farsante. Mas Catarina nunca duvidou do que Deus fazia através dela. Ela apenas seguia sua missão. E se tem uma coisa que sua história nos ensina, é que não importa o que os outros digam. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nada pode impedir. Se você já enfrentou críticas por seguir sua fé, saiba que você não está sozinho. Deixe um amém nos comentários para mostrar que sua fé é inabalável. Agora que você conhece mais sobre Santa Catarina de Sena e seus milagres, quero fazer um convite especial para você. Se você está precisando de um milagre, se há algo na sua vida que parece impossível, saiba que nada é impossível para Deus. Escreva nos comentários o nome da pessoa por quem você quer interceder. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de fé e milagres. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração poderosa. A história de Santa Catarina nos ensina que a fé pode mover montanhas. E se Deus fez milagres na vida dela, Ele pode fazer na sua também. Agora me conte, qual o seu pedido de oração hoje? Vamos juntos formar uma corrente de fé. Que Deus te abençoe. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante dos poderosos? Imagina uma jovem sem título, sem riqueza, sem influência política, desafiando papas, reis e cardeais. Parece impossível? Para Santa Catarina de Sena, não era. Em uma época em que apenas os mais influentes tinham voz na igreja, Catarina ousou fazer o que ninguém faria: enfrentar os erros do alto clero, exigir mudanças e lutar pela unidade da fé cristã. Ela não era rainha, não era freira de clausura, mas sua fé era tão forte que nenhum homem poderoso poderia ignorá-la. Seus milagres já eram conhecidos por toda a Itália, mas agora Deus queria que sua missão fosse ainda maior. Como uma mulher sem educação formal, conseguiu mudar o rumo da história da igreja. A resposta começa agora. A fama de Catarina já havia ultrapassado as fronteiras de sua cidade. Suas curas milagrosas, suas visões místicas e suas palavras de fogo chegaram até os ouvidos dos bispos e cardeais. Mas foi algo muito maior que chamou sua atenção. A igreja estava em crise. Naquele tempo, o Papa não estava em Roma. Ele havia sido forçado a sair da cidade e estava vivendo em Avignon, na França, deixando a igreja dividida e enfraquecida. Deus então deu uma missão a Catarina: fazer o Papa voltar a Roma e restaurar a autoridade da igreja. Agora pense comigo. Uma mulher sem títulos, sem poder político, sem soldados ou riquezas, teria que convencer o homem mais poderoso da cristandade a mudar completamente seu curso. Seria isso loucura? Ou um verdadeiro chamado de Deus? E é aqui que vemos o impossível acontecer.
Santa Catarina. Encarou o Papa. Catarina decidiu que não tinha escolha. Precisava ir até Avignon e falar diretamente com o Papa. Imagine a cena. Uma jovem, vestida de forma simples, entrando no grande palácio papal, cercada por cardeais e autoridades religiosas. Todos olhavam para ela como se fosse uma mera camponesa. Quem era essa mulher para querer dar ordens ao Papa? Mas Catarina não se intimidou. Ela falou com a autoridade de quem sabia que Deus estava ao seu lado. Seus olhos penetrantes encararam o líder da igreja e ela disse algo que ninguém jamais ousou dizer a ele: volte para Roma. Deus quer que você volte para Roma. O Papa ficou em choque. Ele tentava resistir, dizia que era impossível. Mas Catarina, firme, disse que o Espírito Santo já havia decidido e que não havia mais o que discutir. E então, algo surpreendente aconteceu. O Papa sentiu sua alma tremer. Ele, que já havia recebido conselhos de reis e príncipes, nunca sentira tamanha força espiritual em uma pessoa. Pouco tempo depois, ele atendeu ao pedido de Catarina e voltou para Roma. Uma mulher, sem nada além da fé, mudou a história da igreja. Se isso não é prova de que Deus usa os improváveis, o que mais seria? Mas Catarina não apenas influenciou papas e reis, ela também carregou sofrimentos que poucos suportariam. Além de enfrentar poderosos e lutar pela unidade da igreja, ela viveu provações físicas intensas. Por anos, Catarina viveu apenas da Eucaristia. Ela não comia, não bebia nada além do corpo de Cristo. Médicos tentaram entender como era possível que alguém sobrevivesse sem alimento. Mas Catarina dizia que sua força vinha de Deus. Mas não foi apenas isso. Ela recebeu os estigmas de Cristo, as feridas da crucificação, mas de uma forma invisível aos olhos humanos. Ela sentia cada dor da paixão, carregando espiritualmente o sofrimento de Cristo para a salvação das almas. E você já sentiu que a sua fé te faz carregar uma cruz? Se sim, saiba que você não está sozinho. Catarina também passou por isso. Deixe nos comentários o que tem pesado no seu coração para que possamos orar por você. Os últimos anos de Catarina foram dedicados a restaurar a paz dentro da igreja, mas sua vida se aproximava do fim. Aos 33 anos, o mesmo número de anos que Cristo viveu, seu corpo já estava desgastado pelo sofrimento e pela entrega total a Deus. Em seu leito de morte, suas últimas palavras foram um oferecimento total ao Pai. Senhor, a Ti entrego minha alma e minha vida. No dia 29 de abril de 1380, Santa Catarina de Sena partiu para a eternidade. Mas seu legado jamais foi esquecido. Séculos depois, foi reconhecida como doutora da Igreja, um título dado a pouquíssimas pessoas na história do cristianismo. Hoje ela é lembrada não apenas por seus milagres, mas por sua coragem em defender a verdade, desafiar os poderosos e viver um amor profundo por Deus. E agora, eu te pergunto, qual o chamado que Deus tem para a sua vida? Assim como Catarina, você pode ser escolhido para algo maior do que imagina. Você já sentiu que suas orações pareciam não ter resposta? Que Deus estava distante? Santa Catarina de Sena não apenas orava, ela conversava diretamente com Deus. Desde pequena, ela experimentava algo que poucos na história da humanidade tiveram: um relacionamento íntimo com Cristo. E não era só um sentimento de fé. Ela via, ouvia e até debatia com Deus. Uma vez, durante uma oração intensa, ela ousou perguntar ao Senhor: por que permites tanto sofrimento no mundo? E Deus respondeu: minha filha, é através do sofrimento que o amor verdadeiro é provado. Essa resposta marcou Catarina para sempre. Ela decidiu se entregar totalmente ao sofrimento dos outros, para carregar suas dores como Cristo fez. Mas será que isso bastaria? Será que uma simples jovem poderia, de fato, mudar a vida daqueles que estavam ao seu redor? É aqui que começam os milagres inexplicáveis. Catarina sempre dedicou sua vida aos mais pobres e necessitados. Certa vez, durante uma grande fome que assolava a Itália, ela saiu para alimentar os famintos. Mas havia um problema. Ela só tinha um pão em suas mãos. Mesmo assim, ela não hesitou. Começou a repartir aquele único pão entre as pessoas.
E algo impressionante aconteceu. O pão nunca acabava. Cada pedaço que ela entregava, outro surgia, como se estivesse saindo de suas mãos. Os famintos choravam ao ver aquele milagre acontecer diante de seus olhos. E Catarina apenas sorria, pois sabia que aquele pão não era dela, era de Deus. Quantas vezes sentimos que temos pouco a oferecer? Pouco dinheiro, pouca força, pouca fé. Mas essa história nos ensina que quando entregamos o que temos a Deus, Ele multiplica. Se você sente que precisa de uma multiplicação na sua vida, seja na saúde, no trabalho, na fé, deixe seu pedido de oração nos comentários, pois o mesmo Deus que multiplicou o pão de Catarina pode agir na sua vida também. Milagres de multiplicação já eram impressionantes, mas havia algo ainda maior no caminho de Catarina: a cura sobrenatural dos doentes. Certa vez um jovem foi levado até ela. Ele estava desenganado pelos médicos, pálido, sem forças e prestes a morrer. A família já havia perdido a esperança, mas Catarina não. Ela se ajoelhou ao lado da cama do jovem, colocou as mãos sobre ele e começou a orar. Minutos depois, o impossível aconteceu. O rapaz abriu os olhos, respirou fundo e se levantou como se nunca tivesse estado doente. Os médicos não souberam explicar, mas Catarina sabia a origem daquele milagre. Ela nunca curou ninguém por si mesma. Sempre dizia: não sou eu quem cura, é Cristo que opera através de mim. Se você tem alguém em sua família que precisa de uma cura, deixe o nome nos comentários. Vamos formar uma corrente de oração, porque o mesmo Deus que agiu no passado age ainda hoje. Um dos mistérios mais profundos da vida de Catarina foi o momento em que ela recebeu os estigmas de Cristo. Mas havia algo diferente nela. Ao contrário de outros santos, cujas marcas eram visíveis no corpo, as feridas de Catarina eram invisíveis para o mundo. Ela sentia as dores das chagas, mas apenas ela e Deus sabiam que estavam ali. Foi um presente divino, mas também um peso. Ela sofria, mas nunca reclamava, porque sabia que, através do seu sofrimento, muitas almas estavam sendo salvas. Você já se sentiu como Catarina? Já carregou uma dor que ninguém mais podia ver? Se sim, saiba que Deus vê. E Ele jamais abandona os seus. Os últimos anos de Catarina foram de dedicação total à igreja e ao povo. Mesmo doente, enfraquecida e consumida pelo amor a Deus, ela nunca parou de servir. Até que um dia, ela teve sua última visão. Cristo apareceu a ela e disse: minha filha, chegou a hora de voltar para casa. Ela sabia que seu tempo na terra estava terminando. No dia 29 de abril de 1380, aos 33 anos, Catarina entregou sua alma a Deus. E mesmo depois de sua morte, milagres continuaram acontecendo através de sua intercessão. Pessoas iam até seu túmulo, oravam e eram curadas instantaneamente. Seus ensinamentos ecoaram pelos séculos, e até hoje milhares de fiéis recorrem a ela em momentos de necessidade. Hoje, eu te pergunto: o que você precisa entregar a Deus? Seja qual for sua resposta, saiba que Ele está te ouvindo agora. Quantas vezes você já sentiu que sua voz não importava? Quantas vezes tentou expressar sua opinião, sua fé, seus sentimentos e foi ignorado ou desacreditado? Santa Catarina de Sena viveu em uma época onde mulheres não tinham voz, mas isso nunca a impediu de falar. Ela enfrentou reis e papas, curou enfermos, ajudou os necessitados e deixou uma marca que jamais seria apagada. Mesmo depois de sua morte, seus ensinamentos e milagres continuaram transformando vidas, mas o que realmente fez dela um ícone da fé cristã, hoje você vai entender por que Santa Catarina de Sena se tornou uma das maiores santas da história. Mesmo após sua morte, os milagres continuavam acontecendo. Pessoas que iam até seu túmulo eram curadas de doenças incuráveis. Outros relatavam sentir uma paz sobrenatural apenas ao tocar o local onde seu corpo repousava. Não demorou para que a igreja reconhecesse o que já era evidente. Catarina não era uma mulher comum, era uma santa. Em 1461, o Papa Pio II canonizou Santa Catarina de Sena, reconhecendo sua santidade e seus milagres. Mas esse não foi o fim de sua história.
Quase 500 anos depois, em 1970, ela recebeu um dos títulos mais honrosos da Igreja Católica, Doutora da Igreja. Isso significa que sua vida e seus ensinamentos não foram apenas inspiradores, mas fundamentais para a fé cristã. Até hoje, apenas pouquíssimas mulheres receberam esse título, e Santa Catarina de Sena foi uma delas. Isso prova que quando Deus escolhe alguém para uma missão, nada pode impedir seu plano. Muitas pessoas acreditam que os santos só realizavam milagres no passado, mas a verdade é que Santa Catarina de Sena continua intercedendo por aqueles que pedem com fé. Milhares de devotos ao redor do mundo relatam graças alcançadas por sua intercessão. Histórias de cura, de proteção, de conversões inesperadas. Pessoas que estavam à beira do desespero, mas que, ao clamar pelo nome de Santa Catarina, tiveram suas vidas transformadas. E agora eu quero saber de você. Qual milagre você precisa hoje? Deixe seu pedido nos comentários. Vamos juntos pedir a intercessão de Santa Catarina de Sena para que Deus opere em sua vida. A vida de Santa Catarina nos ensina algo que não pode ser ignorado. Você não precisa de riqueza para mudar o mundo. Você não precisa de títulos para ser ouvido. Você não precisa de poder para fazer a diferença. Tudo o que você precisa é fé. Santa Catarina nos mostrou que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos leva a lugares que jamais imaginamos. Se ela, uma jovem sem influência, sem família nobre, sem recursos, conseguiu mudar a história da igreja, o que impede você de mudar a sua própria história? Hoje, você pode começar uma nova jornada, seja através da oração, seja através de um compromisso maior com Deus, seja ajudando alguém que precisa. Porque no final, não importa quem você é aos olhos do mundo. O que importa é quem você é aos olhos de Deus. Agora que você conhece a história de Santa Catarina de Sena, eu te convido a refletir. O que Deus tem te chamado a fazer? Será que você está ouvindo sua voz? Ou será que, como muitos, tem deixado o medo e a insegurança te impedirem de seguir o caminho que Ele preparou para você? Hoje eu quero te convidar para um momento especial. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, coloque sua mão no coração e repita comigo. Senhor, assim como chamaste Santa Catarina para uma missão, também tens um propósito para a minha vida. Dá-me força para enfrentar os desafios, coragem para seguir minha vocação e fé para nunca desistir. Santa Catarina de Sena, intercede por mim, para que eu possa encontrar meu caminho e cumprir a vontade de Deus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. E antes de ir, não se esqueça, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de fé e milagres. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.